Uma entrevista agora com Paulo Hartung, economista, presidente executivo da IBA, a Indústria Brasileira de Árvores. Hartung também é ex-governador do Espírito Santo e participam comigo dessa entrevista a nossa analista de economia, Raquel Landim, nosso analista de política, Yuri Pita, e o nosso analista de internacional também, Lorival Santana. Governador, eu começo fazendo a seguinte pergunta. A gente viu ali que o governo brasileiro, numa dura missão na COP, estava com uma dura missão na COP26, né, de tentar mudar aquela visão que ficou na última COP, de amenizar a falta de compromisso do país com uma política ambiental mais consistente, mas sim, fez gestos importantes, assinou acordos. Mas qual a imagem que o Brasil deixou? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o Brasil deixa uma imagem forte a partir da movimentação da sociedade civil brasileira. Acho que isso é marcante. Eu acompanho as COPs há algum tempo, as COPs relacionadas à sustentabilidade, ao clima, e eu ouso dizer que essa COP provocou a maior mobilização, o maior debate, o maior envolvimento da sociedade civil. E aí eu estou citando as ONGs, mas estou citando a academia, estou citando o mundo empresarial. Assim, se a gente olhar o número de CEOs, né, de empresas importantes brasileiras que estavam lá presentes na COP26 em Glasgow, é significativo. Então, assim, eu acho que a primeira imagem é que os brasileiros falam alto para o mundo dizendo, olha, nós temos uma posição clara e nós queremos participar com o protagonismo da construção de um outro mundo, né? Descarbonizado, verde e assim por diante. Então, eu acho que, assim, se eu tiver que caracterizar, eu acho que essa marca ficou. Juventude brasileira, indígenas, quer dizer, uma participação muito bonita do Brasil, né, na preparação da COP e durante a sua realização em Glasgow. Raquel Landim. Governador, o senhor descreve um movimento da sociedade civil e principalmente também do empresariado, para pressionar o governo Jair Bolsonaro a mudar de postura, e isso aconteceu na COP. Mas agora é preciso fazer o dever de casa e realmente reduzir o desmatamento. O senhor acha que esse engajamento continua para trazer resultados concretos? Assim, Raquel, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a sociedade descruzou os braços e foi para a ação, né? A ação preparatória foi muito bem feita, movimentos, você vê assim, a concertação em torno da Amazônia, movimentos importantes, o fortalecimento da coalizão do clima, da coalizão Brasil, clima, floresta e agricultura. Quer dizer, esses movimentos estiveram presentes nessa pré-COP, depois participaram da COP. E aí, Raquel, eu não tenho a menor dúvida, a sociedade vai continuar mobilizada, assim, você fala assim, tensionando, é verdade, é uma tensão positiva no nosso país, uma tensão democrática, no bom sentido, quer dizer, um país com a matriz energética que nós temos, um país com ativo ambiental que nós temos, é um país que tem que se colocar de uma maneira diferenciada nesse mundo, que busca descarbonização, que busca uma retomada verde depois da pandemia e assim por diante. Eu te respondo assim muito positivamente. Eu acho que a sociedade civil ela vai manter essa energia boa que ela mostrou aí antes da COP e durante a COP, Raquel. Eu não tenho a menor dúvida disso. Lorival. Paulo Hartung, o livro de regras que está saindo agora de Glasgow sobre o mercado de carbono prevê a contabilização e a transferência, então, do crédito que é do comprador para o vendedor. Ou seja, quando nós vendemos crédito de carbono, esse carbono vai entrar para o nosso inventário. Significa que nós temos que pegar esse dinheiro e usá-lo
em projetos, seja de reflorestamento, seja de energia renovável, para capturarmos mais carbono, senão a gente não vai conseguir atingir a nossa meta. A gente tem condições de fazer isso? Tem projetos? Tem margem suficiente para isso? Olha, eu não tenho a menor dúvida que nós temos condições absolutas para seguir agora os passos da regulamentação daquilo que a gente chama de livros de regras, que está ali no Acordo de Paris, no item 6.2, que trata da relação governo com governo em relação a crédito de carbono, e 6.4, que trata das relações privadas. Então, eu não tenho a menor dúvida, acho que, inclusive, a diplomacia brasileira nessa construção teve um papel, né? Só olhar na formulação final, a diplomacia brasileira apresentou propostas que foram apoiadas pelo Japão e, posteriormente, ganharam força nessa regulamentação. Então, assim, eu acho que é uma construção que nós estamos fazendo, passo a passo, sem preconceito, sem luta política, né? Dialogando na sociedade, dialogando com o governo. Né? Quantas vezes nós sentamos com os ministros nesses últimos meses, conversando com os ministros do governo, sem nenhum tipo de preconceito. O que está em jogo é o interesse no presente, principalmente no futuro do Brasil e dos brasileiros. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu dar passos. Evidentemente que, posterior à COP, tem muita coisa para fazer. Né? Tem muito dever de casa agora para que a gente se debruce em cima dele, sociedade civil, governo e assim por diante. Eu acho que temos toda a condição de dar conta e eu acho que a sociedade civil capixaba, a sociedade civil brasileira, desculpe, fez o seu dever de casa. Eu acho que o governo evoluiu na sua posição, a gente precisa valorizar isso, né? E agora é trabalhar muito, né? Porque nós temos compromissos que o Brasil é signatário, compromissos com o mundo, né? E a gente precisa honrar esses compromissos. Yuri Pita. Obrigado, Kenzo. Governador, boa noite. Vou aproveitar a posição privilegiada que o senhor tem de acompanhar o debate lá fora e aqui dentro também, e o senhor participando dos debates, já olhando para o futuro governo que vai ser eleito em 2022. O que é a agenda desta semana? Essa agenda da questão da sustentabilidade da COP26 e a nossa agenda interna aqui, principalmente a discussão da PEC dos precatórios, fazendo uma conexão desses dois assuntos que, no fim das contas, tudo se trata da nossa sustentabilidade para o nosso futuro. O que fica de mensagem nesses dois aspectos do debate que a gente acompanhou esta semana para o que se está construindo com vistas à eleição do ano que vem e ao governo que vai assumir em 2023, seja a reeleição do atual governo, seja a constituição de um novo governo? Assim, eu vou primeiro na questão da sustentabilidade. Assim, quando a gente olha os ciclos de desenvolvimento que o mundo viveu nos últimos 50 anos, nós podemos dizer que o nosso país perdeu alguns bondes de oportunidades, né? Quer dizer, e agora nós estamos vivendo um outro momento, um outro ciclo de oportunidades para o país, né? Eu volto a dizer, o Brasil tem a maior floresta tropical do planeta, a maior biodiversidade do planeta. O Brasil tem uma agricultura forte e sustentável, né? Tem 12% da água doce do planeta, tem 45% da sua matriz energética que já é de fonte renovável, de fonte sustentável. Então, assim, esse é um desafio, né? Você imagina, assim, nós assinamos de metano, traz um desafio para cima da mesa, mas junto com esses desafios que nós temos como brasileiros e planetários, tem oportunidades. Assim. Então, assim, quando você olha para frente, para as próximas eleições, para os próximos governos, essa é uma oportunidade em cima da mesa, assim, que o Brasil não deveria perder, né? Uma oportunidade, assim, você imagina, assim, nós já temos uma matriz energética limpa, temos sol e podemos avançar
na energia solar, temos vento, podemos avançar na energia eólica, temos biomassa, né? Então, assim, nós temos condições de evoluir muito, gerando bons empregos, empregos com salários altos e assim por diante. Então, a gente olhar para frente é olhar assim, ó, tem um bonde aí, chega de perder oportunidades. Aí você volta para a dura realidade do dia a dia e fala da PEC dos precatórios. Quer dizer, aí, assim, a gente voltar àquela velha expressão. Quer dizer, não adianta tomar o caminho fácil. O Brasil sempre, ao chegar na encruzilhada entre o certo e o fácil, ele flerta com o populismo, com a demagogia, com a visão de curto prazo, com o interesse eleitoral imediato, ou eleitoreiro, muitas vezes. Então, assim, aí eu, como brasileiro, torço para que a gente, ao invés de ter uma visão curtinha, a gente levante a cabeça e olhe o futuro. O futuro precisa de um país com regras fiscais que gerem confiabilidade, para a gente construir esse futuro desejável. Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa, quer dizer, o curto prazo está nos travando, o curto prazo está tirando a energia boa que o Brasil precisa, né? A gente fez o teto dos gastos, a gente fez a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, nós não podemos cada dia fazer uma regra fiscal e mais à frente desmoralizar essa regra fiscal. Então, assim, se a gente olha para frente, aí eu não estou fazendo luta política menor, porque eu não acredito nisso. Minha camisa é o Brasil, o interesse meu é ver esse país transformando o imenso potencial que ele tem em oportunidades para a sociedade. Então, assim, quando eu olho esse curto prazo de desacertos, isso me dá tristeza, mas não me dá desânimo, né, como brasileiro, porque a gente precisa continuar a luta e não adianta. Para cuidar das pessoas, precisa cuidar das contas, né? Isso é uma expressão que eu uso há muitos anos. Mas, assim, tem em cima da mesa, você vê, a COP26 mostrou isso, Yuri. Tem em cima da mesa uma baita oportunidade para o Brasil e para os brasileiros. Eu acho que a gente não devia perder essa oportunidade, nem errando no curto prazo, nem perdendo a capacidade de olhar o médio e longo prazo. Porque, normalmente isso às vezes, dificulta a caminhada brasileira. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui. A gente conversou com Paulo Artung. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui nessa entrevista no Jornal da CNN. Até a próxima.